Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal. Hoje estamos falando do rei Davi, como foi a sua chamada, quem era ele, aonde ele estava e os pais e os familiares dele, quem eram também. Davi, nós sabemos através da palavra de Deus que era um homem de coração aquebrantado, um simples moço, pastor de ovelha, que trabalhava no campo com seus pais. Portanto, Samuel, enviado por Deus na casa de Jessé, o pai de Davi, para escolher o novo rei de Israel. E assim aconteceu. Sem mais delongas, vamos ouvir. Davi foi ungido a rei pelo profeta Samuel, lá na casa do seu pai Jessé, e após a unção começou a jornada de Davi, um moço simples do campo, pastor de ovelha, filho de Jessé, tinha mais 7 irmãos, e ele foi escolhido por Deus porque Deus viu virtude nele e deu testemunho sobre Davi, dizendo: achei Davi um homem segundo o meu coração. A história relata o primeiro desafio encarado por Davi lá em Israel, na presença de todo o exército e também do próprio rei Saul. Davi enfrenta a Golias, o gigante que amedrontava Israel. Davi e Golias, a prova de coragem e de fé. A narrativa começa com a nação filisteia desafiando Israel em um confronto decisivo. Golias, um gigante filisteu de cerca de 3 metros de altura, representa a maior ameaça para Israel. Ele desafia os israelitas para enviar um campeão para lutar contra ele num combate individual, prometendo que o resultado decidirá o destino de ambos os exércitos. Esse tipo de desafio, conhecido como combate de campeões, era comum na época para evitar uma guerra de larga escala. O exército de Israel, incluindo Saul e os seus soldados, ficam aterrorizados com o tamanho e a força de Golias. Sua confiança é abalada e a proposta de Golias é aceita com medo e desânimo. A situação reflete um momento de crise de fé e de coragem para o povo de Israel, que se vê impotente diante da ameaça aparentemente invencível. Davi, na época ainda um jovem pastor, é enviado pelo seu pai Jessé a um acampamento israelita para levar provisões para os seus irmãos que estão no exército. Ao ouvir o desafio de Golias, Davi fica indignado e decide enfrentar o gigante. Sua motivação não é apenas a defesa de Israel, mas também o zelo, a honra de Deus. Davi expressa uma coragem impressionante ao desafiar a ideia de que Golias é invencível. Ele se oferece para lutar contra o gigante, argumentando que, como pastor, havia enfrentado e derrotado leões e urso para proteger as suas ovelhas. Ele vê a batalha como uma questão de fé, acreditando que Deus, que havia lhe protegido das feras, também poderia protegê-lo contra a Golias. Davi se apresenta ao rei Saul, que também duvida da sua capacidade devido à sua juventude e inexperiência militar. No entanto, Davi insiste em sua fé em Deus e descreve
que experiência passada o prepararam para enfrentar esse desafio. Saul, vendo a determinação de Davi, permite que ele vá enfrentar Golias. Davi recusa as armaduras de Saul por não estar acostumado com ela e prefere usar a sua funda e pedras. Ele escolhe 5 pedras lisas do riacho, uma escolha simbólica que pode representar a simplicidade e a confiança em Deus, em vez de dependência de armas convencionais. Quando Davi se aproxima de Golias, o gigante o despreza, achando que ele é uma piada. Golias amaldiçoa Davi e o ameaça com sua força bruta. Davi, no entanto, não se intimida. Em vez disso, ele faz uma declaração poderosa sobre a sua fé e confiança em Deus. Ele diz a Golias: tu vem a mim com espada, com lança e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu desafiaste, conforme está escrito em 1 Samuel 17:45. Davi usa sua funda com habilidade e precisão. Ele gira a funda e lança uma pedra que atinge Golias na testa, derrubando a pedra. Não é apenas um ato de destreza, mas um sinal do poder de Deus operando através de Davi. O gigante cai e Davi corre sobre ele e pega a espada de Golias e o decapita, confirmando a sua vitória. A vitória de Davi sobre Golias não só salva Israel da opressão e do domínio filisteu, mas também estabelece Davi como um herói nacional. A notícia da sua vitória se espalha rapidamente e ele ganha fama e respeito. Esse evento marca o início da sua ascensão na sociedade israelita e o preparo para o seu futuro papel como rei. A batalha contra o Golias destaca a fé inabalável de Davi a Deus e a sua disposição para enfrentar desafios aparentemente impossíveis. A coragem de Davi não vem das suas habilidades pessoais, mas vem da sua confiança em Deus e em seu poder. Esta batalha é um exemplo de que, como a fé pode superar as maiores adversidades. A vitória de Davi sobre Golias é um símbolo poderoso da forma como Deus pode usar o pequeno, aparentemente insignificante, para realizar grandes feitos. Amigos e familiares, domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã, vemos através desta história de Davi e Golias um simples moço, pastor de ovelha, trabalhava no campo, sem experiência militar no exército, encarar o Golias, o terror de Israel, que amedrontava todo o exército, e depois de ter feito esse desafio contra Israel, amedrontou todo o povo e tirou a paz de Israel. Os soldados de Israel nenhum se sentia capaz de encarar Golias frente a frente. Não tinha um campeão disposto a fazer isso. Agora vem o rei Davi, um jovem garoto, ouvindo o desafio, ficou extremamente chateado com aquilo, por ver Golias desafiar Israel, o povo de Deus,
diretamente desafiando ao próprio Deus. Davi, pela sua fé e confiança em Deus, sabia que não era pelas suas forças e nem habilidade, mas pelo poder de Deus, ele resolveu enfrentar o gigante e foi até Saul e disse que aceitaria enfrentar o gigante Golias. O rei, quando ouviu aquilo, até mesmo deu risada por achar que ele não tinha capacidade nem treino nenhum de exército para encarar um campeão como Golias, que manejava muito bem a espada e por ter 3 metros de altura e muita robustez e muita técnica, não tinha capacidade nenhuma de Davi enfrentar ele, sem nenhuma chance de vitória. Mas pela fé e a confiança em Deus, Davi contou os seus testemunhos lá no campo, dizendo que já enfrentou leões e ursos para proteger as suas ovelhas, e todos eles foram abatidos por ele. Portanto, com essa experiência, com a funda e com a fé em Deus e a coragem de um homem guerreiro, encarou ao gigante Golias e o derrotou, e a sua fama se espalhou em Israel e em todo o mundo, e até hoje se conta a história de Davi. Portanto, amigos e familiares domésticos da fé, eu quero te pedir, tenha esta coragem, esta atitude, através da fé, porque a fé é adquirida pelo ouvir a palavra de Deus. Você adquirindo esta fé, você enfrentará qualquer adversidade, sabendo que não tem nada que seja invencível. Se você tiver Deus no comando, todas as coisas é possível, saiba disso. Foi esse o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!